A paz do Senhor, povo abençoado de Deus. Que bom estarmos mais uma vez juntos para iniciarmos a nossa live. Nessa noite o tema é muito importante e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para a tua vida. E nós estamos agora iniciando, esperando mais por algumas pessoas que estão entrando. Para você que está chegando agora, a paz do Senhor, uma boa noite. E que hoje nós temos uma mensagem muito importante. Eu creio que muitas pessoas que estão nesse momento agradecer a Deus por mais esse dia, de poder entrar na sua casa e levar a palavra de Deus diretamente para o seu coração. A todos vocês que estão nessa live, eu vos saúdo mais uma vez com a paz do Senhor. Que Deus abençoe tua casa e toda a tua família. Que a mão do Senhor continue estendida, te cobrindo de ricas bênçãos, a tua vida, a tua saúde, o teu ministério, o teu chamado, os teus negócios. Todos nós, na realidade, somos carentes de alguma coisa, ainda que alguns não admitam. E a coisa mais importante que nunca pode faltar na vida de todos nós é a fé em Cristo. A maioria dos pregadores, quando inicia seu ministério e são convidados para algum evento, sempre gostam de levar a sua melhor mensagem. Acredito que a maioria dos pregadores se preocupam realmente em preparar uma boa mensagem. Mas muitas vezes, alguns pregadores esquecem que a mensagem ela só vai surgir efeito quando é o Espírito Santo que prepara o pregador. Com o tempo, a maturidade que nós vamos adquirindo, iremos perceber que não é mais nós que escolhemos a mensagem, mas é o Espírito Santo que nos revela a mensagem que devemos levar para aquele momento. E hoje eu quero deixar registrada essa mensagem que tempos atrás Deus colocou no meu coração e eu quero compartilhar essa mensagem com os irmãos. É um texto bem conhecido da Bíblia. Não pretendo trazer nada de novo, apenas me esforçar para trazer à sua memória aquilo que vocês já sabem. E o texto que eu escolhi para hoje à noite, para a nossa mensagem, ele está no livro de Mateus. No livro de Mateus, no capítulo 15, que fala sobre a segunda multiplicação de pães e peixes. Eu vou ler, eu acredito que muitos não estão com o exemplar da sua Bíblia em mãos, portanto, para ganharmos tempo, eu vou começar a ler o texto que iremos apresentar para a igreja, para a nossa live de hoje, que diz assim, Mateus 15, o versículo é o 29. Partindo Jesus dali,
chegou ao pé do mar da Galileia e, subindo o monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: donde nos viriam no deserto tanto pães para saciar tal multidão? Interessante essa pergunta que os discípulos fizeram para Jesus, né? E Jesus disse-lhe: quantos pães tendes? E eles disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. Palavra tremenda. Vamos orar por essa palavra. Senhor meu Deus, bendito seja o teu nome. Bendito seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nesta noite. Senhor, me usa como canal de bênção, que eu possa levar, Senhor, a tua mensagem para aquelas pessoas, Senhor, e que o teu nome hoje seja engrandecido, seja glorificado nessa noite. E que todos aqueles, Senhor, que receberão essa palavra, venham saber, Senhor, que tu é o Deus do milagre, que faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Em nome de Jesus, te agradecemos por mais essa noite, por mais esse momento de estarmos reunidos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nessa live e aqueles ainda, Senhor, que estarão chegando com certeza, para que possam também receber diretamente no coração deles essa palavra. Em nome de Jesus, muito obrigado e amém. Amém, né, irmãos? O milagre da segunda multiplicação é narrado somente no livro de Mateus e Marcos. Interessante é que tanto no primeiro como no segundo milagre da multiplicação, a Bíblia ela faz questão de registrar 2 fatos importantes. O primeiro fato é que Jesus realizou os 2 milagres diante de grande multidão. O segundo fato é que Jesus, nos 2 milagres, pediu a participação de seus discípulos. Esse texto que acabamos de ler é um dos que mais me impressionam, porque ele fala de missões, fala de milagres, fala da multiplicação de pães e peixes. Antes de falar em multiplicação, precisamos entender que multiplicação
é um princípio de Deus. Escute isso: nada vai se multiplicar fora de nós se Deus não multiplicar primeiro dentro de nós. Quando lemos a Bíblia, nós podemos perceber que todas as vezes que a Bíblia fala de multiplicação, sempre aparece um sentimento chamado compaixão. Portanto, esse texto ele traz algumas revelações claras e importantes para a nossa vida. O evangelista narra esse episódio para provar que Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus não realizou nenhum milagre para provar que ele é Deus. Quem é, não precisa provar, é discernido. A intenção de provar a divindade de Jesus é de Mateus e não de Jesus. Esses milagres vão além da multiplicação de pães e peixes. Então observe que Jesus não multiplicou só pães e peixes. Ele também multiplicou anos de vida de muitos enfermos. Jesus também multiplicou a alegria na vida daquelas pessoas que foram curadas. Jesus multiplicou a felicidade de muitas famílias que tiveram de volta seus entes queridos completamente curados. O texto diz ainda que Jesus estava na Galileia. Foi na Galileia que Jesus passou o maior tempo do seu ministério. Foi na região da Galileia que Jesus realizou os seus maiores milagres. Jesus é o centro de todo o Novo Testamento. Mesmo sendo o centro do Evangelho, Jesus permite que muitas pessoas se destaquem e façam parte do seu ministério. A Bíblia diz que nesse dia, Jesus tomou uma decisão estranha. Ele sobe o monte e fica sentado. Jesus ficou parado, não deu uma palavra. Os discípulos com certeza acharam estranho aquele jeito de Jesus. Eles olharam para Jesus, mas não falaram nada. Talvez achasse que Jesus estivesse querendo um tempo para descansar. Isso aconteceu durante o dia. O fato de Jesus subir no monte significa dizer espiritualmente que ele saiu de uma região inferior para uma dimensão superior. Amém? Observe que na primeira multiplicação, Jesus tomou os pães e os peixes e olhou para cima. Jesus, ao olhar para cima, o que ele estava querendo dizer com isso? Quando Jesus olhou para cima, ele projetou o milagre. Jesus olhou para cima para que a multidão também olhasse para cima. Porque milagre é algo que vem de cima. Macumba se faz aqui embaixo. Magia se faz aqui embaixo. Bruxaria se faz aqui embaixo. Mas milagre só vem de cima. Milagre só é milagre quando vem do céu. Interessante que Jesus, ele sempre gostava de estar no monte. Monte significa, para Jesus, um lugar de comunhão com o Pai. O monte era um lugar de sossego para Jesus. No monte Jesus orava pelas madrugadas. No monte Jesus tinha privacidade.
No monte, Jesus aproveitava e ensinava aos seus discípulos. No monte, Jesus tinha seus momentos secretos com o Pai. Só que nesse dia, Jesus não fez nada disso. E nós sabemos que toda vez que Jesus subia no monte, algo importante acontecia lá em cima. Vamos lembrar que a tentação de Jesus aconteceu no monte. A transfiguração de Jesus foi no monte. As bem-aventuranças de Jesus foi no monte. Esse monte onde a Bíblia relata que Jesus subiu, ele ficava ao lado do mar da Galileia. Lá embaixo as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava no monte. A notícia se espalhou tão rápido que quando souberam que Jesus estava no monte, muitos começaram também a subir aquele monte. As pessoas que subiram o monte eram, na sua grande maioria, pessoas necessitadas, pessoas carentes. Muitas eram pessoas enfermas. A maioria daqueles enfermos tinham pouco tempo de vida. Muitos já estavam até esperando, quem sabe, pela morte. Alguns enfermos já estavam em estado terminal. As pessoas viam o estado daquelas pessoas e não faziam nada para ajudar. Por causa da gravidade de suas enfermidades, elas foram rejeitadas e abandonadas pela sociedade. Essas pessoas não eram companhias para ninguém. O que me chama a atenção é a compaixão que muitos tiveram quando viram aqueles enfermos querendo subir o monte e não conseguiam. Sabe o que eles fizeram? Ofereceram ajuda para quem precisava subir aquele monte. Eles reuniram os enfermos e subiram o monte carregando aquelas pessoas que jamais teriam condições de chegar lá em cima. Essas pessoas que estavam ajudando, elas tinham um sentimento de compaixão, tinham um espírito de solidariedade, tinham um espírito contemplativo. Contemplativo é aquele que chora e sente a dor dos outros. Tem muita gente na igreja que tem um coração endurecido, que vê o irmão precisando de ajuda e não faz nada. Era preciso, naquele momento, ter muita coragem e disposição para fazer o que eles fizeram. Nem todos que estavam ali queriam ajudar. No pé do monte, havia muitos doentes dependendo ainda de ajuda. Somente aqueles que tinham um coração piedoso é que foram ajudar. Só os que se importavam com o sofrimento e a dor daqueles doentes é que tiveram disposição de ajudar. Quantas pessoas enfermas subiram o monte abraçadas? Quantos enfermos há anos não sabiam que era um abraço? Pessoas que há anos não recebiam um aperto de mão, não recebiam uma palavra amiga. Pessoas que já tinham perdido a esperança de continuarem vivos. E a Bíblia, ela vai dizer que tinha coxos, tinha cegos, havia paralíticos, mudos, aleijados e muitos outros. Esses muitos outros significa que havia outros tipos de doença que o evangelista não soube identificar. O coração daquela multidão enferma, eles sabiam que quando chegasse lá em cima, eles voltariam andando, voltariam falando, voltariam enxergando. Todo sacrifício era válido para chegar aonde Jesus estava. Sabe qual foi o grande segredo daquelas pessoas que ajudaram aqueles enfermos? O grande segredo
é que muitos já tinham ouvido falar de Jesus. Outros já conheciam Jesus de perto. Muitos deles já tinham visto Jesus curar centenas de doentes. Eles eram testemunhas vivas dos milagres que Jesus fizera. Muitos sabiam que 3 meses atrás Jesus tinha alimentado uma multidão de 15 mil pessoas. 3 meses atrás Jesus tinha realizado esse mesmo feito de multiplicar pães e peixe para uma grande multidão. Sabe qual é o maior problema? O maior problema da nossa geração é que eles não querem conhecer Jesus de perto. A nossa geração não tem mais tempo para Deus. As pessoas arranjam tempo para tudo, só não arranjam tempo para Deus. Jesus vendo aquela multidão, e a Bíblia diz que ele teve compaixão e começou a curar. A notícia que Jesus estava curando foi se espalhando assim de uma forma tão rápida que muita gente chegava a todo momento. Em pouco tempo, havia cerca de 4 mil pessoas naquele monte, fora mulheres e crianças. O versículo 30, ele é fantástico. Ele alegra o coração de qualquer crente. O versículo 30, ele diz que todas as pessoas doentes foram colocadas aos pés de Jesus. Eles faziam questão de levar as pessoas até onde Jesus estava curando. A Bíblia diz que todos os enfermos foram curados imediatamente. Jesus não deixou para curar mais tarde. Jesus não pediu exames. Jesus não pediu raio-x. Jesus não passou receita para ninguém. Jesus não distribuiu remédio. Jesus curava na mesma hora. A multidão vendo aqueles milagres ficavam maravilhadas. Isso significa que a fé deles estava sendo honrada, que o sacrifício de subir o monte valeu a pena. Eles viam os mudos falando, eles viam o coxo e o aleijado andando, eles viam os cegos enxergando. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Que todos os milagres que Jesus fez e tem para a tua vida também não vai ser parcelado. O milagre que você está precisando, Jesus vai fazer na hora. A Bíblia diz que toda aquela multidão, vendo aqueles milagres acontecendo, glorificava o Deus de Israel. A última recordação que eles tinham foram as profecias que falavam da vinda do Messias. Eles se lembraram do Deus de Elias e de Eliseu. 400 anos tinham se passado sem que Israel tivesse visto um único milagre. Foram 400 anos de silêncio entre o céu e a terra. Passados 400 anos, Jesus rompe esse silêncio e se manifesta no meio da nação de Israel, fazendo sinais e prodígios. Que maravilha! Jesus aparece cumprindo o que o profeta Isaías tinha falado 700 anos atrás. Isaías disse: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Se esse texto parasse por aqui, eu já ficava aliviado. O meu coração já se sentiria feliz. Só por aqui. Agora pense comigo. Como é que aquelas pessoas conseguiram chegar até o alto do monte se não tivesse quem as ajudasse? Não tinha como o cego, o coxo, o aleijado, o paralítico chegar no alto daquele monte se não tivesse quem tivesse ajudado. Eles subiram o monte carregados. Agora, a grande verdade é, isso fala
da minha e da tua missão. Essas pessoas foram verdadeiros obreiros, foram verdadeiros missionários ajudando as pessoas a chegarem até Jesus. É isso que está faltando na maioria do povo que se diz cristão. Poucos são os que andam, que ainda levam as pessoas até Jesus. Muitos querem testemunhar de Jesus, mas não querem carregar ninguém. Muita gente nas igrejas não tem testemunhos de milagre na vida delas. Subir o monte carregando doente não é tarefa fácil. Mas eles não desistiram. Tem gente que faz um convite para a pessoa ir para a igreja. Como a pessoa não vai, nunca mais é convidada. Ela é abandonada. Não podemos esquecer que lá fora está cheio de coxos, está cheio de cegos, cheio de aleijados, cheio de paralíticos precisando da nossa ajuda. Eles só vão conhecer Jesus se nós carregarmos Ele até a igreja. Eles só vão entrar se nós formos buscar, carregar, telefonar, se nós convidarmos, abrirmos a porta do carro. Eles só vão conhecer Jesus quando tivermos disposição em trazer essas pessoas para a igreja. E quando elas chegarem na igreja, elas vão perceber que o ambiente é diferente. Ali elas vão ser curadas, vão ser renovadas, vão ser transformadas. A sua vida vai mudar completamente. Tem muita gente na igreja que tem parente precisando de ajuda espiritual e não está fazendo nada. Quem sabe teu vizinho não está esperando um convite seu? Escute isso aqui. Damos muito valor para o prédio da igreja, para o conforto da igreja, mas não damos valor para quem está lá fora. A maioria das pessoas dentro da igreja irmão, minha irmã, não esqueça que nós queremos ir para o céu, mas não estamos nos importando com quem vai para o inferno. Interessante que as pessoas recebiam os milagres e não queriam se afastar de Jesus. As pessoas se negavam a descer daquele monte. Sabe por que ninguém descia? E sabe por que ninguém queria sair perto de Jesus? Porque todos que estavam no monte carregavam um sentimento de gratidão por Jesus. Por isso a multidão não descia do monte. Cada vez chegava mais e mais gente. O monte não parava de receber enfermos. Quer saber por quê? Porque em cima do monte havia uma nuvem de glória, uma unção de poder que não parava de descer naquele monte. Uma unção muito grande era derramada em cima daqueles enfermos e eles eram curados. O cego, o coxo, o aleijado que estavam no monte, eles eram curados com a graça e o poder que descia do céu. Isso estava acontecendo porque quem estava dirigindo aquele culto era o pastor Jesus. Tinha culto de dia, tinha culto à tarde e à noite ainda tinha vigília. O maior problema de muita gente nas igrejas é que quando são curadas, viram as costas para Jesus, abandonam a igreja, são curadas das suas enfermidades, mas não são curadas da ingratidão. É verdade. Lá em Lucas 17,
Jesus, nos seus últimos dias de vida, sofreu isso. Ele passou por isso quando ele curou 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. É isso que estamos vendo nas igrejas. Gratidão, meu irmão, minha irmã, não é só dizer obrigado. Gratidão se mostra com atitude de honra. Veja então que aquela reverência lá no monte já durava 3 dias. O lugar não tinha conforto. Eles dormiam no chão, dormiam encostados nas árvores. Lugar apertado. De dia o calor era muito forte e à noite o frio era intenso. Apesar de tudo isso, eles não desciam do monte. O segredo da tua vitória é perseverar nos pés de Jesus, é não se afastar da presença de Jesus. Tem gente que passa o culto todo olhando para o relógio, pedindo a Deus que acabe logo. Outros vão embora até antes de terminar o culto. Ainda tem nas igrejas aquele grupo que passa o culto todo conversando. Irmãos, veja isso. Atente para isso que eu vou falar. Eu não sei a sua igreja, mas a maioria ela tem ar-condicionado, tem cadeiras estufadas, água gelada. Lá Deus se manifesta, Deus curando as pessoas, Deus falando com as pessoas, com aquele povo. Mas mesmo assim, com toda aquela unção dentro da casa de oração de Deus, tem gente que não consegue passar 2 horas no culto. Não consegue. No terceiro dia, Jesus chamou seus discípulos e disse: eu tenho compaixão da multidão. Jesus não tinha esquecido deles. Jesus fala para os seus discípulos: estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. Veja que quem tinha de ser curado, Jesus já tinha curado. Quem tinha sido curado poderia ter ido embora no primeiro dia. Mas o fato de continuar ali era porque sabia honrar quem tinha mudado a vida deles. Eles queriam continuar na companhia de Jesus. Lá no versículo 32 que nós lemos, Jesus faz um decreto. Olha o que Jesus diz: eu não quero despedir essa multidão em jejum. O desejo de eu não quero partiu de Jesus. Jesus não quer que o teu casamento acabe. Jesus não quer que você desista do teu chamado. Jesus não quer que a tua família seja destruída. Jesus não quer teu filho nas drogas. Jesus não quer te ver desanimado. Jesus não quer que você desista do teu ministério. Jesus não quer nada disso na tua vida. Jesus agora viu que eles tinham uma outra necessidade. Jesus, precisava alimentar aquela multidão. Jesus não dispensou a multidão sem antes suprir a fome deles. Você quer mover o reino de Deus? Honre o Senhor. Seja grato a Deus até pelas pequenas coisas que Ele te dá. O fato de irmos à igreja e agradecermos a Deus, isso não é gratidão, isso é oração. Gratidão é abrir a visão. Em vez de você ficar reclamando dos problemas, olhe primeiro para as bênçãos que Deus já te deu. A melhor coisa que eu e você fazemos na vida é sermos gratos a Deus. E Jesus sabia que a previsão daquela multidão já tinha acabado. A multidão estava tão tomada pelo pacto da gratidão que eles esqueceram deles mesmos. Eles nunca imaginaram que iriam passar 3 dias naquele monte. Não tem outro caso na Bíblia. Muitos ali nem levaram alimentos.
Muitos estavam com fome. Muitos já se sentiam fracos. Se eles descessem assim do monte, muitos iriam cair. Poderiam quebrar até a perna. Poderia haver até, quem sabe, uma tragédia. A volta deles seria longa. E por estarem com fome, muitos não teriam forças para chegar em casa. E Jesus, então, ele faz aquela pergunta aos seus discípulos, dizendo: quantos pães nós temos? Eles disseram: 7 pães e alguns peixinhos. Os discípulos ficaram preocupados com a quantidade de pães e peixes. Esse era todo o alimento que os discípulos tinham levado com ele. Interessante que na primeira multiplicação, os discípulos, eles não tinham levado nada. Quem tinha levado pão e peixe foi um rapaz, era um garoto, um adolescente. E era comum todo judeu andar carregando sua provisão. O que eles tinham levado era tão pouco, mas tão pouco, que não dava nem para eles. E o lugar onde eles estavam era deserto. Não tinham onde comprar pão. Escute isso, que você está sentado, então se segure na cadeira. A pior coisa que existe na igreja é obreiro de cestos vazios. Na primeira multiplicação, os discípulos não tinham, mas sabiam quem tinham. Apesar de estarem com seus cestos vazios, eles cedem espaço para quem tem. Era apenas 5 pães e 7 peixes. Era impossível suprir a fome daquela multidão. Os discípulos não tinham. Repetir para você gravar isso aí. Para Deus é melhor ter no púlpito. É ter um púlpito vazio do que um obreiro vazio no púlpito. Pode ser jovem, mas tem pão? Amém. Ainda não foi consagrado para o ministério, mas tem pão. Pedro e João olharam para o paralítico, lá naquela porta, e disseram: não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Obreiro tem que estar preparado para dar aquilo que ele tem. Jesus sabia que aquela multidão estava suportando a fome no seu limite. Era bem provável que antes de escurecer, muitos iriam desfalecer pela fome. Antes do milagre acontecer, Jesus mandou que ele se assentasse. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Que Jesus é organizado. Eu não vou receber milagres se a minha vida não estiver em ordem. Eu não vou receber milagres eu não vou receber milagre se na minha casa eu não louvo, eu não adoro. Nós não somos merecedores de nada. Primeiro temos que ser gratos a Deus, para depois recebermos o nosso milagre. Em seguida, quando Jesus vai preparar o milagre, ele pede para que as pessoas se assentassem.
A palavra sentar aqui no original significa deitar. Jesus estava dizendo: descanse enquanto prepara o teu milagre. Quer milagre? Descansa, obedeça, deixe Deus agir, saia de cena. Quem vai fazer o milagre é Jesus. Não permita que a tua ansiedade atrapalhe Deus. Já que estavam deitados, os discípulos serviram a multidão se abaixando, se curvando. Sabe o que Deus está falando aqui nessa hora? Ele está dizendo: seja humilde quando você for servir seu próximo. Desça do seu orgulho. Deixe a tua soberba de lado. Deixe de ser arrogante. Quem trabalha para Jesus não joga pão. Tem que se curvar e dar na mão. Deus sabe que o servido de hoje será transformado no servidor de amanhã. Todo obreiro um dia foi servido por alguém. Agora Jesus vai começar a etapa da multiplicação. E aqui nós podemos aprender 3 lições para quem quer viver uma multiplicação na sua vida. Você quer viver uma vida de multiplicação? Então, preste atenção nessas 3 lições. E a primeira dela, a Bíblia diz que Jesus pegou os pães e os peixinhos e, erguendo aos céus, deu graças. Quer viver uma vida de multiplicação na tua vida? Dê graças por tudo que você tem. Glorifique o Senhor pelo que Ele já te deu. Louve ao Senhor pelo que você já tem. O primeiro passo para quem quer viver uma vida de multiplicação na sua vida é ser grato a Deus. Até pelo pouco que você tem. Quer uma moto? Você quer uma moto? Glorifique a Deus pela bicicleta que você tem. Você quer um carro? Glorifique pela moto que você já tem. Quer um emprego melhor? Quem não quer, né? Então glorifique pelo emprego que você tem. Quer um salário melhor? Opa! Agora mexeu com muito. Glorifique o salário que você tem. Quem é fiel... Escute isso aqui. Quem é fiel a Deus, ele não põe no muito. Quem é fiel a Deus, ele não põe no muito, não. Ele põe acima do muito. Ele te dá mais do que você pede. A segunda lição, a Bíblia diz que depois que Jesus deu graças, ele partiu o pão. Em seguida ele entregou aos seus discípulos. Você vê o detalhe? Jesus parte o pão e deu aos seus discípulos para que os discípulos dessem aquelas pessoas que estavam deitadas. E aqui começa a multiplicação. É aqui que o banquete vai começar a ser servido. Você quer viver uma vida boa? Você quer viver uma vida de multiplicação? Aprenda a repartir. Deus quer te abençoar, mas quer que você reparta a bênção. Não espere ter muito para repartir. Tudo que você repartir de coração, Deus multiplica para não deixar faltar para você. E a terceira lição. Jesus pede para o povo assentarem. Não é para sentar na cadeira, não é para sentar no banco, é para sentar no chão. Essa ordem de Jesus fala de humildade, fala de obediência. Você está preocupado que vai sujar a tua roupa? Deixa sujar. Quem se preocupa em sujar a roupa não está disposto
a servir o próximo. Deus não multiplica nada na vida de quem não obedece, quem não tem humildade. Hoje, Jesus pede para você sentar no chão. Amanhã, você vai sentar na mesa do Rei Jesus. A Bíblia diz que todos comeram e se fartaram, e ainda sobraram 7 cestos cheios de pedaços de pão. Eu tenho uma revelação para você nessa noite. Para você que ainda continua na live. Então observe bem. Na primeira multiplicação, você que conhece a Bíblia, sobraram quantos cestos de pães? 12 cestos de pedaços de pão. Na segunda multiplicação, sobraram 7 cestos de pedaços de pão. Qual dessas multiplicações você acha que sobrou mais pães? Qual delas? Na primeira ou na segunda? Na primeira foi 12. Na segunda foram 7. Você acha que foi na primeira ou foi na segunda? Foi na segunda multiplicação que mais sobrou pão. Como assim, você deve estar perguntando? É que a palavra cesto, na primeira multiplicação, no original em grego, é kofinos, que se refere a uma bolsa um pouco maior do que uma lancheira. Na segunda multiplicação, a palavra cesto, espuris, se refere a um cesto grande. O homem da altura média, de 1,75 m, caberia sentado dentro desse cesto. Receba essa palavra na tua vida. O segundo milagre que você está esperando vai ser maior do que o primeiro. Amém? Jesus conhece o tamanho do milagre que você precisa. Tem muita gente que já era para estar vivendo em outro nível. Sabe por que não estão vivendo? Porque não gostam de passar tempo na companhia de Jesus. Não criam um relacionamento de intimidade com Deus. O combustível para se criar um relacionamento com Deus chama-se tempo. São poucas pessoas que têm tempo para Deus. Ah, se você entendesse isso. Se você entendesse como é bom a gente ser conhecido no céu. Aquela multidão estava com fome. Mas eles entenderam que ficar perto de Jesus era mais importante do que a fome. Eles entenderam que só os milagres não eram suficientes. Eles queriam também estar e continuar na presença de Jesus. Por estarem na presença de Jesus, é que muitos se livraram da morte. Por estarem na presença de Jesus, é que muitos foram curados. Além de se livrarem da morte, Jesus ainda proporcionou um banquete para eles, lá no alto do monte. Ali em cima havia um deserto. Banquete fala de honra. Eles foram honrados e ainda comemoraram com alegria o milagre que tinham recebido. Depois de 3 dias, o culto no monte chegou ao fim. O povo se preparava para descer o monte. Para aquela multidão, 3 dias passaram muito rápido. Se Jesus não descesse do monte, eles também não teriam descido. A volta deles seria uma longa viagem. E antes da multidão ir embora, os discípulos repartiram com a multidão os pães que sobraram. Os enfermos voltaram curados e ainda levaram alimento.
aprendemos a comer na mão de Deus. A mesma coisa aconteceu com o povo que saiu do Egito. Eles comeram maná no deserto. Era o pão que descia do céu. O povo comia o pão que vinha da mão de Deus. Foram libertos. Tiveram seus alimentos, a sua provisão de todos os dias. Deus entregava para eles. Deus não pode te dar muito, mas uma coisa você pode ter certeza: nunca vai faltar. Aquele alimento que ele recebia no deserto não podia ser estocado porque estragava no outro dia. Mas eles tinham todo dia a certeza do que eles seriam alimentados, de que Deus não havia esquecido deles. Era um verdadeiro milagre aquele maná descer do céu. Nunca tiveram doença nenhuma, porque o maná já tinha, quem sabe até remédio para curar a enfermidade daquele povo. Então, eles aprenderam a comer o maná no deserto. Esse era o pão que descia do céu. Jesus é o pão que desceu do céu para a nossa vida. Aprenda uma coisa também: o teu milagre vai ser liberado quando você decidir ir para os pés de Jesus. Não deixe a tua vida ficar parada por falta de comunhão com Deus. E a última lição que nós vamos aprender aqui está no versículo 36, que diz que Jesus partiu o pão e o peixe e em seguida deu aos seus discípulos. E veja que os discípulos deram à multidão. Quer aprender essa lição? Então não esqueça. Não transfira a responsabilidade que Deus te deu para outras pessoas. Deus te mandou fazer, faça. Deus ordenou algo para você realizar, realize. Não é para você transferir a responsabilidade que Deus entregou para você. A gente vê isso muito na vida de muita gente. É por isso que não acontece nada na vida deles. Deus quer que, dando a oportunidade para que eles participem dos milagres, mas eles se isentam, jogam para alguém: eu não posso ir, não tenho tempo. Aí essa responsabilidade que era sua acaba indo para outras pessoas. Jesus, quando ele pediu para os seus discípulos essa tarefa, observe que eles não recusaram. E quanto a nós, podemos não ter recurso financeiro, mas podemos entregar o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos dons. No final, os discípulos ganharam mais do que deram. Eles tinham 7 pães, e esses 7 pães se multiplicaram em 7 vezes mais. Ou seja, 7 pães viraram 7 cestos de pães. Deus falou com alguém nessa palavra. Eu quero dizer para você o seguinte: antes que o médico diga que não tem mais jeito, o teu milagre vai chegar primeiro. Antes que o teu casamento acabe, o teu milagre vai chegar primeiro. Antes que o teu ministério acabe, o teu milagre vai chegar primeiro. Antes da enfermidade chegar na tua vida, o teu milagre vai chegar primeiro. Tome posse dessas palavras. Jesus sabe dos teus problemas, das tuas necessidades. Então, antes que o pior aconteça, Deus chega primeiro com o milagre, para que você não pereça.
Versículo 39. Os 12 discípulos, estou encerrando, voltaram alegres no barco com Jesus. Muitos vão e voltam das suas igrejas. Voltam de carona. Alguns voltam da igreja de Uber. Outros vão voltar da igreja a pé, andando. Alguns vão voltar de moto. Outros vão voltar da igreja de ônibus. Veja que o versículo 39 diz que os 12 discípulos voltaram alegres no barco com Jesus. O melhor de tudo isso é sabermos que estamos indo e voltando no barco com Jesus. Qualquer lugar que você vá, você está no barco de Jesus. Você está em total segurança. Jesus é a melhor companhia para quem vai e para quem volta. Eu sei que foi o Senhor que me deu essa palavra para te levar mais para perto dele. Jesus quer pôr nas tuas mãos aquilo que você precisa multiplicar. Jesus sabe que tem muita coisa parada na tua vida. Jesus sabe que tem muita gente precisando ir para a sua presença e ser curado. Jesus sabe que tem muita gente precisando de renovo. Jesus sabe que tem muita gente sentindo a vida vazia. Não perca tempo, corra para os pés de Jesus. Você sabe que Deus multiplica até quem está totalmente desanimado? Quem não tem nada, está totalmente desanimado? Isaías 40:29 diz: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus multiplica quem está no zero. Deus quer te preparar para você receber o milagre da multiplicação que está faltando na tua vida. Deus tem muito mais do que você precisa, então permaneça na presença de Deus. É o único caminho para o Senhor liberar um milagre que você ainda não viveu na tua vida. Lembre-se, estamos perto de Jesus, o nosso milagre também estará perto de nós. Você não precisa mudar de igreja, você não precisa mudar de bairro, você não precisa mudar de estado. Para receber o teu milagre, você só precisa permanecer na presença de Jesus. É na presença de Jesus que tudo acontece, que a tua vida vai ser transformada. Amém, irmãos? Receba essa palavra no teu coração. A live agora vai terminar. E eu quero orar para o Senhor. Senhor, meu Deus, nosso Pai, Tu sabes, Senhor, a situação de cada um, a necessidade de cada um desses irmãos. Então eu te peço, Senhor, multiplica tudo aquilo que está faltando na vida deles. Senhor, que Tu possas ser o Deus do impossível, que eles voltem a acreditar, Senhor, naquilo que estava morrendo. Ressuscita, meu Deus, todo aquele sentimento de compaixão na vida deles. Faz, Senhor, aqueles que estão se afastando, que voltem para os Teus caminhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço tudo isso e te agradeço, porque eu sei, Senhor, que Tu és um Deus que ouve, que tu és o Deus de oração, que inclina os Teus ouvidos para ouvir as nossas petições, as nossas intenções. Então, meu Deus, eu te peço, em nome de Jesus, abençoa cada um e fique em paz, fique com Deus, que o Teu milagre está chegando. Tem milagre batendo na tua porta em nome de Jesus. Amém? Fique em paz, povo de Deus.